Isso aqui é outra coisa muito importante. Nós temos atributos de vários tipos. Nós temos o atributo simples. Nós temos o atributo composto. Nós temos o atributo multivalorado. Nós temos o atributo determinante. O cara fica louco. Determinante. E tem um que não costuma cair, mas como a gente está aqui estudando um pouco mais pesado, é o atributo derivado. Tá aí. Todos esses atributos aqui são atributos de uma tabela. É uma coluna de uma tabela. Um tipo de coluna, um tipo de atributo. Só que é muito importante que vocês lembrem disso aí no desenho. Não na tabela, mas no desenho. Você até pode imaginar na tabela, mas a princípio no desenho é muito mais importante você entender isso aí. Depois isso aí vai se transformar em tabela, porque a gente está no desenho ainda. Está no desenho. Vamos lá, vamos falar de atributo. O atributo simples, ele é o atributo que tem valor atômico. Atributo simples é aquele que tem valor atômico. Atômico. Aí você fala, o que é um valor atômico, professor? É um valor indivisível. Um valor indivisível. Beleza? Então, atômico, tem que lembrar dessa palavrinha, atômico, atômico, ou seja, atômico é indivisível. Vamos lá. Indivisível. Anotou aí? Então, se eu tenho, olha aqui, se eu tenho uma tabela, uma entidade, né? Uma entidade chamada de produtos. Não, produto não, cliente. É um exemplo melhor. E aqui eu tenho um atributo da tabela clientes, da entidade cliente, chamado de nome, e tem um outro atributo chamado de sobrenome. Olha aí, nome e sobrenome. Nome é um atributo simples ou não? Nome, sobrenome. Nome é um atributo simples ou não? É. Porque ele é o quê? Indivisível. Você não divide o nome em duas partes. Já está dividido, ó, nome e sobrenome. Estado civil. Estado civil. O que é o estado civil? Você sempre pensa no preenchimento disso aí. Quais são os estados civis que eu vou preencher no banco de dados? Solteiro, casado, divorciado. É divisível? Não. Ou você vai escrever solteiro ou você vai escrever casado. Não é um atributo divisível, é indivisível, você não separa. Aqui, ó. Tá aqui para você preencher, tá aqui para você preencher já como tabela, tá? Você vai preencher aqui, ó, solteiro. Você não vai dividir, é indivisível, é indivisível. Então isso é um atributo simples. Eu vou botar aqui, exemplo, estado civil. É indivisível. O atributo simples, ele é representado desse jeito, ó. Só a bolinha. Só uma bolinha. Agora, aqui, gente, ó. Vamos imaginar na forma de tabela aqui. Endereço. Endereço. Tem aqui uma bolinha, ó. E aí a bolinha é endereço assim, ó. Endereço é divisível?
Vai lá. Já pensou se eu fosse preencher esse endereço aqui? Rua não sei o quê, cidade não sei o quê, estado não sei o quê. Ia ficar gigante o preenchimento aqui e numa consulta posterior não seria legal, porque eu não ia poder consultar as pessoas de determinado estado apenas, ou de determinada cidade apenas, ou de determinada rua apenas. O banco de dados é para facilitar a nossa vida, não é para dificultar. Então esse endereço ele tem que ser dividido. Esse endereço não pode ser assim. Ele tem que ter a rua, ele tem que ter o logradouro, ele vai ter que ter aqui a cidade, o bairro. Então ele é o quê? Composto. O atributo composto é aquele que é divisível. O que é não atômico, divisível. Exemplo, endereço. Exemplo, endereço. E como é que ele vai ficar na tabela? Ele vai ficar assim na tabela, ó. Ele vai ser assim, ó. O atributo composto é assim. Imagine que isso aqui é o endereço. Aí aqui está a rua, cidade, bairro. Tá vendo? Isso é um atributo composto. No desenho ele vai estar assim. Eu acho que esse desenho aí deve ter um. Deixa eu ver se tem. Não, ele não tem os atributos nesse desenho, né? Não tem. E o que é o atributo multivalorado? O atributo multivalorado é aquele que tem vários valores. Tá claro isso para vocês, né? É aquele que pode ter o preenchimento de vários valores. E é aí que o aluno confunde na hora da prova. Ele confunde composto com multivalorado. Aí é só você pensar exatamente como a gente pensou aqui, ó. Vamos lá. Estado civil, eu posso cadastrar 2 estados civis? 3 estados civis? Não, ou é solteiro, ou eu tiro isso aqui e coloco o quê? Casado. Ou eu tiro esse e coloco divorciado. Então ele não é multivalorado, ele não pode ter mais de um valor. Não pode ter mais de um valor. Endereço, eu posso colocar 2, 4 endereços? A gente não faz isso. A gente coloca endereço, porque a pessoa tem que morar naquele lugar, aquele lugar é o endereço dela, e no máximo botar o quê? Endereço comercial. Aí já é um outro atributo, já não é o mesmo. Então você não pede nome. Nome 1, nome 2, nome 3, nome... Não tem lógica. Agora, o que você pode pedir para uma pessoa que ela tem 3, 4, 5 para cadastrar? Hã? Poderia ser filho, mas o filho viraria uma outra tabela, né? Mas poderia ser filho. Tanto que a gente cria uma outra tabela, depois mais na frente vocês vão entender isso aí. Mas o que mais as pessoas podem ter 2 ou 3, ó? Telefone. Quando você for cadastrar o telefone aqui, ó, pergunta o telefone pro cara, ah, meu telefone é esse aí, 9 não sei o quê. Ah, mas eu tenho esse outro aqui que é lá de casa residencial, mas tem esse aqui da minha mulher também. Porque o objetivo do telefone é entrar em contato com o cara. Se o cara te passar 5 telefones, você tem que anotar os 5. Porque às vezes ele não está em um, está no outro. Entendeu a lógica? Sim ou não? Vamos dizer que a gente está cadastrando um carro. Vamos ver se vocês são nerds mesmo. Vamos lá. A gente está cadastrando um carro. O carro é a entidade. Carro, entidade para cadastrar. Tem o código do carro, aí tem a marca do carro. Olha aqui. Tem a marca do carro, tem a placa do carro e tem os opcionais do carro.
Marca, eu posso botar duas marcas para o carro, gente? Não, só tem uma marca. Se tivesse fabricante aqui, só ia ter um fabricante. Não ia poder cadastrar para o mesmo carro Ford, Fiat, não podia. Agora, o que a gente pode ali ter vários valores? Opcionais, banco de couro, airbag, duplo, cor, não sei o que lá. Isso é multivalorado. Então agora a gente já sabe que aqui a gente pode botar o telefone como exemplo de multivalorado. E aqui o multivalorado, ó, tem esse desenho aqui na prova. Um círculo dentro do outro, multivalorado. Tá batendo a fome já. Vamos lá. Então agora a gente já sabe diferenciar. É só você fazer aquele testezinho ali na tabela, que aí você vai lembrar. Determinante. O que é um atributo determinante? Atributo determinante, ele vai ser o atributo daquela tabela que não pode ter valor duplicado, não pode ter valor nulo. O atributo determinante no futuro ele vai se transformar em uma chave primária. Por isso que a gente está falando de desenho primeiro. Então o atributo determinante vai ser aquele que vai no futuro, quando desenvolver o banco de dados, o cara vai pegar e vai falar, ixi, esse atributo aqui é ele que vai poder ser chave primária lá na frente. Então o atributo determinante é aquele que não pode ter valor nulo. Vou botar aqui, ó, não tem valor nulo. E nem vazio. Não tem valor vazio. Então, se a gente olhar lá naquela primeira tabelinha lá, aqui, ó, se tivesse aqui mais um atributo aqui no desenho, chamado de código do cliente, no meu desenho isso aqui é o quê? Um atributo determinante, que é o que vai se transformar em chave primária. Por isso que a gente tem que entender primeiro aquele início lá, porque fica mais fácil, né? Porque já soltou aqui te explicando o desenho, ele lembra lá na frente, também dá para explicar assim também, lá na frente falar, lembra do desenho, os atributos determinantes? Ele que vai se transformar em chave primária. Eu acho que essa ordem de explicar a chave primária primeiro fica mais fácil. Então aqui o atributo determinante, ele sempre vai ser uma bolinha pintada. Uma bolinha pintada é o atributo determinante. Bolinha pintada, bota aí no teu desenho aqui, ó. Vê nesse desenho aí do exercício, vê se vocês conseguem ver aí no exercício. No exercício eu acho que tem um desenho aí, e eu acho que tem um atributo determinante pintado aí. Não tem? Lá no desenho do final, ó, da questão 13, se você olhar o desenho da questão 13 aí, tem, ó, código pintado de preto, ó, código pintado de preto. Tá vendo? Então, isso aí são atributos determinantes. E aqui, gente, ó, por último, vou botar aqui, ó, que é um código, por exemplo. Aqui, eu tenho um atributo derivado, ó. Derivado. Esse é o que realmente na prova pode cair menos, mas também se cair é uma pancada de gente que cai. O atributo derivado, ele vai vir assim, ó, na prova, ó. Ele vai vir pontilhado. Vai vir pontilhado. Estou pensando em curso de engenharia, né? Curso de engenharia que tem que aprender todos esses desenhos para você entender uma planta. É a mesma ideia aqui, né? O atributo determinante ele vai vir num círculo, numa elipse pontilhado. O determinante não, desculpa, o derivado. E o que é o atributo derivado? Ele deriva de outras colunas. Eu já dei aula de banco de dados na prática, né? Por isso que eu conheço bastante isso aqui. Já dei aula em curso técnico para banco de dados. Então, por isso eu conheço. Isso aqui, naturalmente, a gente chama na prática de campo calculado.
Campo calculado. Bota bem aqui na frente, ó. Campo. Campo não é uma coluna, gente? Campo é a coluna. E a coluna é um atributo. Antes de ela virar coluna da tabela, é um atributo. Campo calculado. Na prática, a gente chama de campo calculado. Porque ele deriva de outras entidades. Ele deriva. Ele vem de outras entidades. Da junção de um cálculo entre outras entidades. É bem difícil de entender. Não é difícil de entender, não. Mas é difícil de você encontrar explicações sobre isso aqui. Olha aqui. Essa tabela não dá para dar um exemplo. Mas eu vou colocar uma outra tabela aqui. Não, dá sim. Dá. Vamos imaginar que aqui, ó, código, nome, sobrenome, estado civil, endereço, telefone, e tivesse um outro atributo aqui, data de nascimento. Aí você fala, o que tem a ver? Vai ter um outro atributo aqui, ó, pontilhadinho, chamado idade. Pontilhadinho chamado idade. E aí? Esse atributo idade aí é um atributo derivado. Porque você não vai precisar preencher ele no banco de dados. Quando você botar a data de nascimento, o banco de dados já vai falar a idade. Porque já pensou se você preenche a idade hoje? Ó que merda, ó. Já pensaram, né? Ainda bem que vocês são inteligentes. Aí tu, não pensei não, fala aí. Veja, já pensou se você deixa esse idade como campo simples, atributo simples? Aí você preenche a idade do cara na hora do cadastro. Aí no ano que vem tu vai ter que entrar lá e preencher de novo a idade. Aí vai lá, tem 21, aí entra no banco de dados no outro ano, 22. Aí no outro ano tu tem que entrar lá em 23, 24. Esse campo ele tem que ser automático. Colocou a data de nascimento aqui, a data de nascimento vai pegar a data do ano corrente menos a data de nascimento e vai dar a idade do cara. Então isso aqui é um atributo derivado de um cálculo entre a data de nascimento e a data atual. Ela vai ser automática, esse campo derivado aí. Entenderam a lógica do derivado? Sim ou não? A mesma coisa se eu tivesse uma tabela de preços. Janeiro deu um valor, fevereiro deu outro valor. Aí tem um campo chamado total do bimestre, que soma o janeiro e o fevereiro. Esse campo preenche sozinho. Você não precisa preencher. Então isso aqui, ó, quando eu pegar essa tabela, pegar esse diagrama aqui e olhar essa idade, eu tenho certeza, eu tenho certeza que essa idade eu não preencho. Ela é um cálculo entre a data de nascimento e a data atual. Por isso que eu falo que é um campo calculado. Deriva da junção do cálculo entre algumas colunas que já existem no banco de dados. Pronto, tá aí, ó. Todos os atributos que podem cair na prova.